Amigo que está aí no seu comércio, na sua residência, você que está passando aí a pés no seu veículo, aqui estamos em caráter de igreja para proclamarmos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você é o nosso convidado especial para ouvir a palavra de Deus. Quero ler um texto sagrado no Novo Testamento, no capítulo de número 3, Romanos capítulo de número 3, e o versículo de número 23, assim está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estamos diante de Deus e diante da sua infalível, inerrante, eterna e fiel palavra. A palavra da Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia é a lei de Deus na terra. A Bíblia é a ordem de Deus na terra. A Bíblia é o manual da família, é o manual do cristão, é um livro que não só contém a inerrante e poderosa palavra de Deus. E a palavra de Deus, na tarde deste dia, nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, amigo ouvinte da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos mostra fatos que nos leva a observarmos um problema mundial. Esse texto sagrado nos mostra um problema universal, um problema mundial que é o pecado. O texto nos diz que todos pecaram, brasileiros, estrangeiros, todas as pessoas, homens e mulheres, de todos os níveis sociais, toda a humanidade pecou. Então gerou um problema mundial, um problema entre Deus e o homem. A humanidade no pecado está distante de Deus. Há um abismo que separa o homem de Deus. Este abismo é o pecado, este problema que é mundial. O que é pecado aqui no Brasil é pecado em outros países, na América. Bendito seja o nome do Senhor. Então, caro amigo, o problema mundial é um fato. Outro texto bíblico no Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo de número 6 e o versículo de número 5, diz assim: viu o Senhor a maldade do homem se multiplicava na terra. Nos dias de Noé, Deus viu a maldade que se multiplicava no coração da humanidade, que se multiplicava no coração das pessoas, dos homens, na geração de Noé. Meu amigo, não é diferente desses dias atuais. Deus está vendo tudo. A Bíblia Sagrada nos mostra um Deus onisciente, um Deus que sabe o que passa na tua mente, no teu coração, um Deus que conhece a tua família, um Deus que conhece o teu nome e sobrenome, um Deus que sabe o que você anda fazendo, um Deus que sabe o que você pensa antes de você falar. Ele já sabe o que você vai falar, porque Ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. São atributos do Deus que fez os céus e a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amigo, ali Deus viu um problema naquela geração de Noé. O problema, o pecado. Outro texto no Novo Testamento, Romanos, capítulo de número 3, e o versículo número 10, assim diz as Escrituras: não há nenhum justo sequer,
porque todos pecaram, todos em Adão feriram a dignidade e a santidade de Deus, todos pecaram contra o Deus dos céus. Então, amigo, a Bíblia Sagrada nos mostra um problema mundial diante desses textos agora relatados, diante desses textos ditos aqui agora. A Bíblia nos mostra um problema mundial, um problema universal, que é o pecado. Todo problema no mundo inteiro, Deus resume em uma só palavra: o pecado, que fere a dignidade de Deus. O pecado erra o alvo, erra a lei de Deus. Então, amigo, a mesma Bíblia que mostra o problema universal, mostra também a solução para este problema. O pecado é um problema mundial, isto é um fato, é uma verdade, todo mundo sabe disto, que o pecado, de fato, é um problema espiritual, é um pecado, o pecado é um fenômeno que ele desencadeou no mundo espiritual, é um problema. Deus, vendo este problema e viu que o homem não tinha capacidade para resolver esse problema, as Escrituras nos mostram que Deus dos céus, Ele de fato desceu dos céus para resolver esse problema. Então, meu amigo, em Deus está a solução para resolver, a solução para este problema. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amigo, a Bíblia nos mostra, como já falamos, que o pecado é um problema universal, mas também a Bíblia nos mostra a solução universal. Então, uma solução mundial, universal, para resolver esse problema entre o homem e Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se manifestou, que se tornou homem, carne, como nós, para resolver esse problema entre Deus e o homem. As Escrituras nos mostram que Deus estava na pessoa de Jesus, não imputando seus pecados, mas reconciliando o homem com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, amigo, o próprio Deus entrou aqui no extremo, se esvaziou da sua glória, desce e se torna um de nós, o homem, falando a nossa linguagem, o homem que assumiu a minha dor, o peso do pecado, a condenação que era para mim, Jesus assumiu lá na cruz do Calvário. Então, amigo, a solução para o problema mundial é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. A palavra do Senhor nos mostra em São João, no capítulo de número 1 e o versículo de número 29, as Escrituras nos mostram que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o único que pode tirar, o único que pode eliminar, o único que pode salvar, libertar o homem deste problema mundial que é o pecado. Somente Jesus Cristo, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Somente Jesus pode resolver esse problema que tem escravizado, este problema que tem assolado, este problema que tem destruído muitas vidas, muitas famílias, que é o pecado. Somente Jesus Cristo. As Escrituras Sagradas, a palavra de Deus nos mostra claramente que só Jesus tem, só Jesus é a solução para este problema que tem de fato destruído as pessoas, que é o pecado do homem para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus pagou a dívida do pecado na cruz do Calvário. Então, amigo, você pode sim, você tem uma oportunidade, uma chance de sair da família do pecado para entrar na família de Deus, na família redimida, lavada pelo precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada nos mostra em Romanos, no capítulo de número 6 e o versículo de número 23, este livro sagrado nos mostra
que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De fato, o pecado humilha, escraviza, mata, é a miséria de muitas vidas, mas Jesus é a bênção, Jesus é a solução, Jesus é a esperança, Jesus é o Salvador das multidões. Louvado seja o nome do Senhor. Amigo, pare e pense na sua vida espiritual. A vida não é só essa aqui. Muitas pessoas estão equivocadas. Não, esta vida, eu vou para os prazeres, eu tenho que desfrutar enquanto eu tenho vida aqui. Meu amigo, essa vida aqui é curta, essa vida aqui é passageira, esta vida aqui é limitada, mas Deus tem vida eterna na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus tem vida eterna para você e a sua família. O que eu tenho que fazer, pregador, é crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e receber Jesus como único e suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas estão equivocadas, enganadas. Não, morreu, quando eu chegar a morrer, acabou tudo. Não, meu amigo, quando o homem e a mulher desligada daqui da terra, por intermédio da morte, quando ele chega a perecer, morrer, falecer, inicia-se uma vida eterna, com Deus ou sem Deus. Tem uma oportunidade para você viver uma eternidade com Deus, para sempre na eternidade. Então, amigo, a Bíblia Sagrada, este livro de Deus, mostra o problema mundial, mas mostra também a solução mundial, a solução para o Brasil, a solução para as nações dos países, o mundo inteiro. Jesus Cristo é a solução, Jesus Cristo é a esperança para o Brasil, para todas as nações que estão espalhadas no planeta Terra. Somente Jesus tem a palavra de vida eterna, somente Jesus para resolver o problema chamado pecado, que tem destruído, que tem escravizado, que tem afastado as pessoas de Deus. Venha para Deus e seja feliz aqui e na eternidade. Amém. Graças a Deus.